Olá, estamos agora então na nossa aula sobre tipografia. Como diz o nome, grafia, que é escrever em tipos, né? Então, os tipos de fonte, os tipos de letra que você vai usar nos seus vídeos, nos seus cartazes, não importa se é audiovisual, se é impresso, é muito importante você escolher a fonte ideal, porque a fonte ideal, ela traz identidade para o seu trabalho. Então vamos pensar o seguinte, o que eu tenho que fazer para começar a estudar tipografia, para eu escolher as fontes corretas? Primeiro, você tem que pensar que existem, no geral, 4 tipos de fontes. Serifada, sem serifa, cursiva e decorativa. Isso falando em linhas bem gerais, de forma ampla. Quando você começa a perceber que tem esses 4 tipos, você começa a observar as fontes e começa a identificar melhor. Quando você for produzir, você vai pensar, aqui eu preciso de um trabalho que precisa ter uma letra cursiva, ou então sem serifa, ou então decorativa e assim por diante. Agora, o que são serifas? As serifas, elas são pequenos prolongamentos que eles são colocados nas letras. Então ficam parecendo como se fossem hastes. Estas hastes, elas também têm tipos, são muitos, eu vou citar alguns. Tem uma serifa que é uma serifa linear. Tem também uma serifa que ela pode ser uma serifa que tem assim, como se fosse o pé, né, da letra curvada. Também tem uma serifa que ao invés desse pezinho ser curvado, é quadrado. Tem também uma serifa que é chamada de slab. E tem também uma serifa que o pezinho é assim, triangular. Muito bem, tem muitos tipos de serifas, né? E aí o importante é você perceber a importância que essa serifa pode ter aí na sua fonte. Será que você vai usar serifas no seu trabalho ou não? Aí a gente entra numa questão importante da tipografia, que é a legibilidade. Quando você for fazer uma peça, é importante que ela seja bonita, é importante que ela tenha identidade, mas é importante também que ela seja legível. As pessoas precisam conseguir ler o que está escrito no título. Então, aí vem a pergunta, a serifa ajuda ou atrapalha na legibilidade? As opiniões sobre essa questão divergem. Existem aquelas pessoas que acreditam que a legibilidade ela melhora com a serifa porque a serifa dá uma fluidez na leitura. Tem gente que fala o contrário, que atrapalha, que precisa ser mais objetivo, que a serifa deixa sem objetivo, né? A serifa ela começou, acredita-se, né? Isso é uma hipótese, que ela começou lá com as letras romanas, que eram bem retinhas, né? Umas letras retinhas, e aí eles foram lá e adicionaram serifas. Hoje é muito usado, existem logos, por exemplo, o logo da Gap é um logo que tem serifa, né? Agora, por exemplo, já o logo do McDonald's não tem serifa, então você pode agora começar a observar os logos, alguns têm serifa, outros não, tá? Agora, para legibilidade, é muito importante pensar em outros quesitos também, por exemplo, o contraste. Não existem regras absolutas, mas existem propensões. Por exemplo, o preto no branco costuma funcionar muito bem, porque existe um contraste. Outro exemplo, normal ou itálico, o que é melhor? Costuma ser melhor o normal. Isso então são propensões, nós temos propensões. Maiúsculas ou minúsculas? As minúsculas costumam também ser melhores para legibilidade. Não são regras absolutas, mas são propensões. Veja só o que esse autor disse. Enquanto faces conhecidas são mais fáceis de ler, essa mesma familiaridade pode provocar menosprezo. Quando a legibilidade se torna monótona, um tipo de letra pode dizer, não me leia. Esta frase foi tirada do livro Como Criar em Tipografia, é do Design Museum, página 17. Você percebe que aí está dizendo o autor que uma letra que é muito usada, por exemplo, é Helvética, que é uma letra muito usada sem serifa, só para você ter alguns exemplos, né? Ela é muito usada pela Lufthansa, que é uma marca a questão da aviação, e muitas outras marcas também, Royal e assim vai. Ele disse aqui já o contrário, né? Uma letra que já foi muito usada é monótono, é legível, mas é monótono, e aquilo que é usado demais acaba não tendo legibilidade.
Ou seja, se você usar o branco e escrever com preto, será que fica monótono porque foi usado demais? E é melhor interagir um pouco, mexer um pouco, usar de repente um degradê, usar de repente um colorido. Assim vai. O importante quando você trabalha com tipografia é você usar bastante a sua sensibilidade artística, o seu bom senso e você buscar bastante parâmetros e pensar também em quebrar parâmetros, que é isso que esse autor quer dizer. E aqui para a gente finalizando a aula, que a gente precisa deixar bem enfático a importância da autoria na hora da gente pensar em tipografia. Vamos a um exemplo. Adrian Frutiger, de 1928. Ele fez para o aeroporto de Paris essa letra, que tem esse nome, Frutiger. Então, quando você for em aeroportos, quando você for lá no aeroporto de Paris, você sempre vai ver essa letra criada por ele, essa letra que ganhou a identidade aí do aeroporto de Paris. E mais um exemplo, Highway Gothic, que é uma letra que foi criada nos Estados Unidos em 1949, que é usada em todas as placas lá das estradas dos Estados Unidos. Sempre com essa letra, essa fonte, Highway Gothic, desde 1949. E a gente percebe o quê? Esses autores, eles criaram essas letras e essas letras que criaram uma identidade que fica aí marcada por muito tempo. Para você criar uma tipografia você mesmo, existem alguns softwares que eles são muito bons para isso, existem algumas técnicas, por exemplo, a técnica de usar uma grelha, que aí você vai mexendo, se você quer mais arredondada, menos arredondada, com serifa, sem serifa, e assim sucessivamente, para então você criar a tipografia, e assim, quem sabe, um logo marcante, e assim sucessivamente. E é isso. Nunca se esqueçam da importância da tipografia nas suas produções.